Boa noite aí, pessoal. Como é que vocês estão? Tudo bem? Entrei hoje um pouco mais cedo, mas não vai ter prejuízo para ninguém, porque quem não puder assistir agora, assiste daqui a pouco. Amanhã a gente vai bater um papo sobre a crônica, né? Que vocês devem ter recebido já. E aí, quem não recebeu, para receber a da semana que vem, é só deixar o e-mail lá no site do literatua.com.br. Você vai encontrar literatura jurídica, é só deixar um e-mail que você passa a receber as crônicas toda semana. Eu ontem não pude aparecer, vocês sabem por quê, inclusive porque eu deixei gravado. Uma boa noite para Curitiba, para Roraima, pessoal de Roraima, acho que é a primeira vez que eu vejo vocês por aqui. Acho que é a segunda, né? Aracaju. Pessoal todo que está aí, Cuiabá, Rio de Janeiro, Salvador, Goiânia. Agora, esse sábado, estamos em Goiânia. Se você puder participar, participe. E na sexta-feira que vem, eu estarei em Goiatuba, na Faculdade de Ciências e Filosofia e Ciências Humanas de Goiatuba. Então, quem for de Goiatuba, estaremos aí na sexta-feira, dia 10, sexta-noite. Hoje o tema, né, é sobre estresses crônicos e eventos da vida. O tema tem fundo científico, né, faz parte daquele estudo que eu falei para vocês, que eu faço de psicanálise, mas antes disso, muito antes disso, Rousseau escreve que o homem, né, é capaz de suportar as mais vivas tristezas da alma, a alma é capaz de suportar as mais vivas dores do que a tristeza prolongada. Então, às vezes, uma dor pontual muito forte faz menos mal do que uma dor que aparentemente não é tão grave assim, mas é uma dor perene, prolongada. E Rousseau vai dizer isso, e anos mais tarde, esses estudos de psicoterapia vão chegar à conclusão de Rousseau, que um estresse crônico, esse estresse de caráter continuado, faz muito mais mal ao ser humano do que eventos da vida, aquele evento em que a pessoa sofre uma decepção ou uma tristeza e é pontual. Então, esse é o primeiro ponto que eu quero trazer com você. Será que você não tem vivido em um estresse crônico, né? Esse estresse que é uma situação de ameaça, você se sente ameaçado pelo medo de uma impossibilidade de sustento financeiro ou de sustento emocional. Será que você não se sente talvez abandonado por você mesmo, pelas pessoas próximas de você, ou você tem medo desse abandono e vive esse tempo todo essa ameaça que acaba te causando um estresse crônico? Essa é a primeira pergunta. A gente tem muito medo de eventos da vida, de alguma coisa que possa fazer você sofrer naquele dia, naquele momento, mas a gente às vezes não se atenta para tristezas que nos acometem no cotidiano, esse estresse crônico a que estamos tantas vezes submetidos. Mas é preciso, antes de dizer como eles dizem para aliviar o estresse, o que você deve fazer, eles vão dizer o seguinte, é que o seu conceito de estresse, ou o que te estressa, pode ser exatamente o que relaxa o outro. Por exemplo, um executivo que ama trabalhar, o sujeito trabalha 10 horas por dia e está muito satisfeito com aquilo, ele sai, ele pratica esporte, uma pessoa que tem uma vida bem agitada, assim. Para essa pessoa, se você colocá-la para trabalhar
3 horas por dia apenas e depois não vai fazer mais nada, talvez um esporte de 40, 50 minutos, esse sujeito vai ficar absolutamente estressado. Por quê? Porque para ele ficar sem fazer nada é igual se estressar. E portanto, se para você desestressar-se é ficar sem fazer nada, pode ser que para outra pessoa ficar sem fazer nada é a pior opção para tentar se desestressar. É preciso ter esse cuidado aí para que você não sofra desse mal. E você vai perceber isso, inclusive, por exemplo, às vezes as pessoas se aposentam, né? E a pessoa se aposenta e nesse estudo vai dizer exatamente isso, que a depressão acomete muitas vezes o idoso. Por quê? Porque ele tem a sensação de que ele deixou de ser produtivo, além de ter uma queda da sua renda, que compromete seu poder aquisitivo em razão da aposentadoria. Mas isso é um outro tema. Como aliviar o estresse? Eles vão trazer 3 orientações de fundo científico. Primeiro é respeite os seus limites. Você encontra equilíbrio. Tem gente que consegue encontrar o equilíbrio com 9 horas de trabalho, com 7 horas, com 6 horas. Encontre o seu equilíbrio. Tem gente que encontra que se dormir 6 horas por dia está ótimo. Tem gente que tem que dormir 7, tem gente que tem que dormir 8. Respeite os seus limites. A melhor forma de aliviar o estresse é respeitando os limites. Por exemplo, eu tenho uma aluna que ela tem crises de enxaqueca, eventualmente. Então, para ela, dormir 8 horas por dia é fundamental. E é fundamental por quê? Porque se ela não dormir essas 8 horas por dia, pode desencadear essa crise de enxaqueca. Então, a gente respeita o limite dela e, consequentemente, ela tem uma produtividade muito maior. A primeira ideia para você aliviar o estresse é respeitar o seu limite. Por isso que eu sou um defensor ferrenho do descanso em um dia da semana. Pode estudar 6, trabalhar 6, mas um dia da semana você tem que ter um momento seu de relaxamento para que você possa realmente, às vezes, assistir um filme, ir a um teatro, visitar um museu, conversar com alguém e isso é o mais importante. Em segundo lugar, o que eles vão recomendar? Converse com alguém. Esse é o segundo conselho. Um apoio social, essas relações com certa intimidade, com relações sociais com certa intimidade, evitam transtornos graves. Porque você desabafa, então você libera aquilo que está te ferindo por dentro. É mais ou menos essa a ideia. Converse com alguém. Poucas pessoas, saber, entendem a minha realidade. Eu sou a primeira pessoa da minha família que decidiu ir por esse caminho. A maioria das pessoas da minha idade ou dos meus amigos já estão trabalhando ou estão no melhor momento do trabalho deles. E eu decidi, por exemplo, agora eu vou estudar para concurso. E agora? Procure pessoas que estão vivendo uma realidade parecida com a sua, para que vocês se encontrem pelo menos uma vez por mês. E aí vocês vão dizer o que cada um passou naquele mês, as sensações que cada um experimentou. Esse encontro, uma vez por mês, ou uma vez por semana, durante 1 hora ou 2 horas por semana. Aos sábados a gente se encontra, ou a cada 2 semanas a gente se encontra no sábado durante 2 horas. Isso impede que esse incômodo que você experimenta se torne um transtorno grave. Até porque você vai perceber que aquilo que você passa ou aquilo que você sente é absolutamente normal para pessoas que estão na mesma realidade que você. Então, essa é o segundo ponto.
Terceiro ponto, que é para liberar isso que te estressa, para resolver isso que te estressa, é preciso que você pratique atividades físicas, até para liberar hormônios que produzam em você essa sensação de prazer. Então, é preciso que você concilie isso, pelo menos 3 vezes por semana, pelo menos uma meia hora, se for necessário, de um treino intenso, mas é preciso que você pratique atividades físicas mesmo. Isso te desestressa, porque libera essa energia que de alguma forma te sufoca. Então, perceba você que são 3 as orientações que são dadas. Primeiro é respeite o seu limite. Segundo é converse com alguém. Terceiro é pratique atividades físicas. Alguém me perguntou se é recomendável começar a estudar já na faculdade. Eu acho absolutamente recomendável. Eu comecei desde o início da faculdade. Qual é a grande vantagem disso? A grande vantagem é que você estuda sem a pressão. Porque depois que você se forma, você se sente pressionado, você quer trabalhar, às vezes você tem uma família para sustentar. Então, antes disso, você tem uma menor pressão. Então, eu recomendo que desde a faculdade você já estude e estude muito. É o melhor momento para estudar. Bom, pessoal, esses 3 apoios: respeite seus limites, converse com alguém, pratique atividades físicas, combatendo estresses crônicos, é o que eu queria conversar com vocês hoje. Amanhã a gente vai bater um papo sobre a crônica da semana. Eu li a crônica de novo e eu achei muito legal, tem muito a ver com o que a gente fala aqui várias vezes. Então, um beijo para todo mundo aí, uma boa noite e eu encontro vocês amanhã, tá certo? Tchau, gente!